O CNJ em Ação está no ar. No programa de hoje você confere mais destaques da última sessão do Conselho Nacional de Justiça. Vai saber quais os eventos que vão movimentar o Judiciário e como acompanhar o Conselho nas redes sociais. E veja ainda uma entrevista com o conselheiro Rubens Curado. E com ele nós vamos falar sobre a priorização do primeiro grau do Judiciário. Tudo isso a partir de agora no CNJ em Ação. A gente começa o programa de hoje mostrando um pouco mais de como foram as decisões da última sessão do Conselho Nacional de Justiça. Após 9 anos de trabalhos desenvolvidos no anexo 1 do Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça voltou do recesso forense de julho em novas instalações. O CNJ passa a funcionar a pouco mais de 6 quilômetros do STF, em um prédio na Avenida W3 Norte, em Brasília, e não mais na Praça dos Três Poderes. A sessão de número 192 foi presidida pelo ministro Ricardo Lewandowski. É uma enorme satisfação poder voltar a coordenar, ainda que interinamente, neste momento, uma sessão deste egrégio Conselho Nacional de Justiça, que tão bons e relevantes serviços tem prestado à sociedade brasileira em geral e ao Poder Judiciário em particular. Aqueles que me conhecem e trabalham comigo, me acompanham há 25 anos nessa faina de distribuir justiça dentro daquilo que entendo que seja justiça, sabem que eu trabalho, e todos que trabalham comigo, trabalham com presteza, e temos tido a satisfação, sempre em conjunto, de prestar bons serviços aos jurisdicionados. Tanto o meu gabinete quanto o Tribunal Superior Eleitoral, durante a minha gestão, mereceu a qualificação, ou melhor, um prêmio internacional de ISO 9001, de excelência de trabalhos. Eu estou à inteira disposição dos nobres conselheiros e conselheiras, tanto em meu gabinete aqui no CNJ, quanto no gabinete no Supremo Tribunal Federal, para recebê-los a qualquer momento, dentro das possibilidades da minha agenda, mas com toda a preferência possível, para resolvermos quaisquer pendências, sejam relativas à instituição, sejam relativas ao trabalho individual de cada um das senhoras e dos senhores aqui neste egrégio sodalício. O presidente recebeu as boas-vindas. Os advogados do Brasil e a Ordem dos Advogados do Brasil recebem essa presidência de Vossa Excelência com entusiasmo efusivo, sobretudo pelo compromisso que Vossa Excelência tem demonstrado em décadas de atuação profissional com o Estado Democrático de Direito, com a democracia no Brasil, com a Constituição e com o direito de defesa. Então, realmente, para nós, hoje é um dia de grande celebração a presença de Vossa Excelência nessa presidência e na presidência do Supremo. Desejar todo sucesso e êxito em vossa administração. Augurar a Vossa Excelência no êxito na presidência do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, e, por consequência, na condução dos nossos trabalhos. Bem-vindo, presidente. Obrigado. Após a aprovação da ata da sessão anterior, o presidente colocou em discussão o orçamento do Conselho para o ano de 2015. Os conselheiros presentes votaram durante a sessão do CNJ 13 procedimentos. Um dos casos foi o pedido de revisão penal de um juiz alagoano. Antônio Barros da Silva Lima foi punido com pena de censura. O magistrado foi acusado por uma escrivã substituta de nepotismo. Prática de nepotismo, dada a vinculação de 2 filhos e uma nora à unidade judiciária da qual o requerente era titular. E noticia que, após a instrução, o Tribunal de Origem, à unanimidade, entendeu pela aplicação da pena de censura. Ele assevera que, nos termos do artigo 42 e 43 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, a pena mais grave que poderia aplicar-se ao caso seria de advertência e que esta estaria fulminada pela prescrição, uma vez que o artigo 142 da Lei 8.112 de 90 estabelece o prazo prescricional de 180 dias quanto à pena de advertência. A defesa apresentou as razões do pedido de revisão de penalidade. A questão do nepotismo
se falou que o filho e a esposa do magistrado trabalhavam no fórum. Na verdade, se analisando os documentos, eles eram servidores da Prefeitura de São Miguel dos Campos, no estado de Alagoas, e havia um convênio com o Tribunal de Justiça, eles estavam nessa comarca, entendeu? Então, por conta disso, o magistrado também não poderia ter sido punido. Foi aventado isso. No máximo, o magistrado, como foi colocado na tese, poderia ter sido penalizado, talvez, por uma advertência por ter sido negligente. E aí é o outro ponto que a gente traz aqui para a tribuna, a questão da desproporcionalidade da pena. O magistrado com uma carreira, magistrado de carreira ilibada, não tem nenhuma sanção disciplinar nesse sua longa trajetória, e logo, quando vem uma sanção, o Tribunal de Justiça entende que a pena deve ser uma censura. Por que não o adverti-lo? E, posteriormente, se as condutas do magistrado viessem a ser reiteradas, aí sim uma censura. Não. Já se graduou de uma forma acima, o magistrado veio a ser censurado. Por essa razão que ele resolveu trazer a questão aqui para o CNJ, para que, pelo menos, se reduza a pena, não mantenha censurado, mas sim advertido. O Conselho não reconheceu o pedido. No Maranhão, um concurso público para cartório não previa uma serventia que ficou vaga por falecimento do titular. Mesmo assim, uma aprovada conseguiu receber a delegação para o cartório vago. Trata-se de procedimentos de controle administrativo conexo relativo à nomeação de responsável para responder interinamente pela delegação vaga correspondente ao registro de imóveis da primeira zona de São Luís do Maranhão e a outorga desta delegação em decorrência de decisão administrativa do presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão em favor da senhora Alice Emiliana Ribeiro Brito. O primeiro dos procedimentos foi instaurado pela Associação Nacional de Defesa dos Concursos para Cartórios, em desfavor do Tribunal de Justiça do Maranhão, por outorga da delegação de serventia registral sem concurso público. Neste caso, a associação se insurge contra a presidência do tribunal de outorga a Alice Brito, supostamente em razão de sua aprovação em concurso público de remoção à delegação dos serviços notoriais e registrais da primeira zona de registro de imóveis de São Luís, no Maranhão, em decorrência do falecimento do seu titular na data de 11 de novembro de 2013. Salienta que a candidata foi aprovada no último concurso público realizado pelo Tribunal para ingresso na atividade notorial e de registro do Estado, por conta do edital número 1 de 2011, cujo resultado final foi homologado no dia 4 de 2013, sendo que a unidade extrajudicial da primeira zona de registro não constava na lista das serventias disponíveis para o certame, até porque naquela data a serventia ainda não estava vaga, visto que ela se tornou vaga somente em novembro do ano passado. De acordo com a requerente, à luz do princípio da vinculação do edital, somente podem ser disponibilizadas para escolha as serventias constantes do edital de abertura, vedada a inclusão de unidades extrajudiciais vagas. Sustenta ainda a ilegalidade do ato por manifesta afronta ao artigo 236 da Constituição Federal e ao direito do cidadão de prestar concurso público para a serventia vaga, uma vez que a morte é uma das causas de extinção de delegação e da vacância da unidade. Cito o artigo 39, inciso 1, da Lei 8.935 de 94. Outro sim, afirma que a serventia em questão é a mais rentável do Estado do Maranhão, havendo notícias de faturamento mensal a ultrapassar a cifra de R$1 milhão. Por fim, ressalta que o falecimento do titular é designado um interino para responder pela serventia, consoante disposto na resolução do Conselho, número 80, de 2009, e os valores excedentes ao teto arrecadado durante o período da interinidade são recolhidos aos cofres públicos. Logo, por unanimidade, o plenário do CNJ desconstituiu a outorga. A próxima sessão do CNJ ocorrerá no dia 19 de agosto.
Na próxima semana você confere mais destaques do CNJ. E veja agora notícias importantes do Conselho Nacional de Justiça. Lideram o número de pedidos de acesso à informação o Estado de São Paulo, o Distrito Federal e o Rio de Janeiro. De acordo com o levantamento feito pelo CNJ, a maioria dos requerimentos é referente à tramitação de ações judiciais. Entre os principais requerentes estão servidores e estudantes, que são seguidos pelos advogados. De acordo com o Conselho, o número de pedidos aumentou pela necessidade de transparência e porque a sociedade tem certeza de que terá acesso às informações do Poder Judiciário depois da lei aprovada em 2011, que garante o acesso à informação. No segundo semestre deste ano, mais oportunidades de qualificação serão oferecidas. Cursos em área do direito e administração pública já estão previstos, entre eles o de gestão documental, conhecendo o Poder Judiciário e o papel do CNJ. Em outubro, o CEAJUDE deve lançar o curso Gestão por Competências. Quer saber mais dos principais assuntos e como acompanhar o Conselho nas redes sociais? Veja agora no quadro Tá na Rede. O destaque desta semana é a campanha Pai Presente do CNJ, que tem o objetivo de estimular o reconhecimento de paternidade de pessoas sem o registro. A declaração de paternidade pode ser feita espontaneamente pelo pai ou solicitada por mãe e filho. Nos dois casos, é preciso ir ao cartório de registro civil mais próximo para dar início ao processo. Para ter mais informações, basta acessar www.facebook.com/cnj.oficial. O CNJ aproximando a justiça do cidadão brasileiro. No Instagram, você também pode saber mais sobre a campanha Pai Presente. Acesse CNJ_oficial no Instagram. No Twitter é possível acompanhar o mesmo tema. Se você deseja receber diariamente informações sobre cidadania e justiça, siga o CNJ no Twitter. Acesse www.twitter.com/CNJ_oficial. O CNJ está no YouTube. Acesse www.youtube.com/CNJ. O CNJ está na rede. E chegou a hora de você se programar para conferir os próximos eventos que vão marcar o Judiciário. Confira os destaques. Entre os dias 13 e 15 de agosto, será realizado o curso sobre planejamento, licitações, contratação, execução e fiscalização de obras públicas, de edificações administrativas. As aulas serão dadas no Conselho da Justiça Federal em Brasília. E nós vamos agora fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco eu converso com o conselheiro Rubens Curado. Nós vamos falar sobre as medidas que serão adotadas para melhorar o desempenho do primeiro grau da Justiça brasileira. Até já. O CNJ em Ação está de volta com o quadro Bastidores. E no programa de hoje eu recebo o conselheiro Rubens Curado. Nós vamos conversar sobre a priorização do primeiro grau da Justiça e as medidas que serão adotadas pelo CNJ para melhorar a tramitação dos processos. Bom, inicialmente, doutor Rubens, muito obrigado pela presença aqui no CNJ em Ação. Eu que agradeço. Bom, na verdade nós já temos aí duas resoluções tratando justamente desse tema. Nós vamos entrar nessa parte daqui um pouquinho, porque eu gostaria que o senhor falasse um pouco de como nasceu essa ideia de, digamos assim, de encontrar medidas para solucionar alguns problemas que foram detectados no primeiro grau. Sem dúvida. Esse trabalho começou em setembro do ano passado, com a instituição de um grupo de trabalho pelo ministro Joaquim Barbosa, com o objetivo de apresentar propostas concretas para a melhoria ou a priorização do primeiro grau de jurisdição, que desde então e desde sempre, nós que atuamos no judiciário, sabemos que é aquele grau mais sobrecarregado, mais congestionado. É a porta, né? É a porta de entrada, a porta de acesso à justiça. E com dados objetivos do próprio relatório de justiça em números que mostra que 90% dos processos brasileiros estão na primeira instância. Né? E um dado que é muito preocupante, né, pela nossa taxa de efetividade ou de produção do judiciário, para nós zerarmos o estoque do primeiro grau de jurisdição, nós teríamos que parar a distribuição durante 4 anos.
e continuar produzindo da mesma forma. Então, são dados alarmantes que sempre chamaram a atenção da sociedade e o objetivo era, buscando a celeridade, que é o foco principal, a eficiência, a celeridade do judiciário, a gente estabelecer medidas concretas. Vamos atacar as causas dos problemas. E esse, então, foi o norte do grupo de trabalho que foi criado e apresentou já em dezembro do ano passado diversas propostas para o Conselho Nacional de Justiça e que agora culminaram nessas 2 resoluções já aprovadas e outras também já em pauta Chegou do Conselho Nacional de Justiça. Né? Exatamente. A primeira medida proposta pelo grupo e já implementada foi no Encontro Nacional do Judiciário do ano passado, o 7º encontro em Belém, em que foi proposta e aprovada por todos os presidentes e corregedores de tribunais brasileiros de uma diretriz estratégica, né, vinculada então ao planejamento estratégico do Poder Judiciário de priorização do primeiro grau de jurisdição. Então, naquele momento, e foi importante esse consenso de todos os presidentes dos tribunais brasileiros de que havia necessidade de uma atenção especial à primeira instância. Então, ali eles já se comprometeram. A gente sempre diz que é um compromisso público que foi estabelecido no 7º encontro, de que todos os projetos, os planos e os direcionamentos do planejamento estratégico de todos os tribunais já seriam direcionados para a primeira instância. E logo em seguida foi apresentado o relatório formal do grupo, disponibilizado, não entregue não só ao presidente, a todos os conselheiros e disponibilizado no site do CNJ. Fizemos uma consulta pública de 2 resoluções, ficou 2 meses em consulta pública, recebemos mais de 360 sugestões de aperfeiçoamentos dessas 2 resoluções. O CNJ realizou a primeira audiência pública da história sobre o tema eficiência da primeira instância, em fevereiro desse ano, em que também houve um grande diálogo social e institucional a respeito desse tema, o que fazer, né, quais as medidas concretas para mudar essa realidade do primeiro grau de jurisdição. Então, houve um belo debate, um debate franco com todas as instituições ligadas à justiça em fevereiro. E agora, a OAB, associações de magistrados, entidades, colégio de presidentes, presidência dos tribunais, sindicatos, associações de servidores. Ou seja, gente que entende do assunto e do problema. Exatamente. E um belo diálogo social que agora culminou nessas 2 resoluções já aprovadas, uma instituindo a política, formalizando e dando perenidade a essa política, e uma outra já direcionando uma das linhas de atuação da política, que é a adequação orçamentária, já direcionando, estabelecendo diretrizes, inclusive para o orçamento dos tribunais, a alocação orçamentária, inclusive um orçamento, isso é novidade, isso é uma grande novidade, um orçamento específico para a primeira instância. Bom, antes de falarmos aqui dessa terceira, essa segunda, na verdade, ela ainda depende, claro, de uma aprovação que vem, aí já depende do Congresso Nacional, ou seja, questão de verbas só mesmo para o ano que vem. Essa é a terceira, é a segunda. Sim, essa segunda já foi aprovada pelo CNJ e, na verdade, ela é um direcionamento para os tribunais. O que ela diz, em síntese, que os tribunais precisam, quando eles precisam enviar na proposta orçamentária, ou então, assim que manda a proposta orçamentária, ter um quadro de detalhamento de despesa, indicando, no tocante aos orçamentos discricionários ou aquele não vinculado, que a gente chama, que é aquele que cabe ao administrador, tem um certo grau de discricionariedade do administrador ou do gestor do tribunal aonde alocar o orçamento. Então, o tribunal precisa, já quando ele envia, ele já direcionar o valor do orçamento do primeiro grau e o valor do orçamento a ser investido no segundo grau de jurisdição, tendo como parâmetros ou diretrizes a demanda de processos. Nós queremos criar essa cultura de que o orçamento, o dinheiro público, é tão caro a todos nós, né? Nós precisamos usá-lo vinculado, sobretudo, ao retorno. Precisamos investir aonde precisa. Precisamos colocar o dinheiro, o investimento da instituição onde há maior necessidade, tendo como ângulo de visão o melhor serviço, a melhoria do serviço a ser prestado à sociedade, ou seja, a prestação jurisdicional rápida, séria e efetiva. Então, esse é o direcionamento principal dessa resolução e inova, sobretudo, ao ter um orçamento específico para o primeiro grau de jurisdição. E a terceira? Pois é, existe uma outra proposta de resolução que também está numa das linhas de atuação da política, que é sobre a distribuição proporcional de servidores, de cargos em comissão e de funções de confiança.
também é uma... Mas aí, desculpe, mas aí nós vamos ter essa distribuição entre apenas o primeiro grau, não? Nós vamos ter pessoas de segundo, de primeiro, fazendo digamos assim, essa movimentação de cargos. Entre primeiro, a ideia é que haja uma distribuição de servidores, cargos em comissão e funções de confiança entre primeiro e segundo grau. Envolve os dois. Na verdade, é uma metodologia de distribuição equânime ou proporcional das pessoas de acordo com a demanda, levando em consideração, sobretudo, a demanda de processos. Ou seja, uma realocação adequada das pessoas. Nós precisamos colocar as pessoas onde há processo, onde há demanda, para que o serviço, tendo como norte sempre o princípio da eficiência e a melhoria do serviço prestado à sociedade, sobretudo na justiça célere e eficiente. Então, a gente distribui e corrige distorções existentes. Identificamos em todo esse trabalho grandes distorções, um abismo estrutural muito grande entre primeira e segunda instância, seja na alocação de orçamento de dinheiro, seja na distribuição de pessoas. Nós temos, inclusive por problemas culturais, nós temos uma má distribuição de pessoas. Nós temos algum bolsão de ócio aqui ou acolá, e nós temos, em locais onde há muita demanda de processo, nós temos poucas pessoas. Então, precisamos reorganizar isso. Identificamos em alguns tribunais, apenas para ter alguns exemplos, isso está no voto proferido no plenário do CNJ, investimento, por exemplo, o custo de um gabinete de segundo grau, 3 vezes maior do que o custo de uma unidade, de uma vara da capital. Enquanto a vara, o número de processos na vara da capital é 3 vezes superior ao número de gabinetes, proporcional também, ou a taxa de congestionamento é 3 vezes maior no primeiro grau do que no segundo grau. Então, uma distorção, a gente costuma dizer que nós estamos tortos. Em alguns locais estamos tortos. Há muita gente onde não tem processo e tem pouca gente onde tem muito processo. E precisamos, então, com essa proposta, realocar, reorganizar a distribuição de pessoas, tendo como norte, repito, o princípio da eficiência da administração. Bem, doutor Rubens Curado, muito obrigado pela presença, pelos esclarecimentos e vamos torcer para que tudo corra bem. Na verdade, a primeira resolução já está implementada, as outras duas é que agora deve entrar 2015 já atuando nessas duas últimas. Nós já temos 2 resoluções aprovadas, a 194 que institui a política e estabelece, até é importante passar isso, informação a todos os tribunais, ela prevê um prazo de 120 dias para que os tribunais encaminhem ao CNJ um plano de ação com um cronograma das medidas concretas a serem implementadas. Na verdade, ela pavimenta um trabalho que só está iniciando, um trabalho de médio e longo prazo. Sabemos que o problema da primeira instância não se resolve a passo de mágica, precisamos de um trabalho permanente, contínuo, coordenado, a partir de uma rede de priorização, com a coordenação do CNJ, mas um diálogo interno muito grande entre todos os tribunais brasileiros. Então, já um caminho pavimentado em torno da política. E a segunda, já aprovada também, que é do orçamento, também estabelece um prazo de 120 dias para envio também do cronograma e plano de ação, e já o orçamento de 2015, ou seja, já estamos às portas do ano de 2015, já com esse direcionamento especial para a primeira instância e também com algumas diretrizes, inclusive de transparência para a melhoria da própria execução orçamentária dos tribunais. Aí nesse caso agora é tudo a seu tempo, Exatamente. Não tem jeito. Bom, muito obrigado. Eu que agradeço. E nós vamos agora conferir mais uma notícia de destaque do Conselho Nacional de Justiça. O programa tem por objetivo aprimorar a justiça voltada para o combate aos crimes contra crianças e adolescentes e vai fornecer 4 tipos de selos: bronze, prata, ouro e diamante. Para ter direito a receber algum desses selos, o CNJ e a Unicef vão levar em conta vários requisitos, entre eles a estrutura física, atividades desenvolvidas pelas coordenadorias e capacitação contínua dos servidores e magistrados da área. O selo terá validade de 2 anos e vai demonstrar reconhecimento da atuação dos tribunais. Eles podem realizar inscrições entre 25 de julho e 5 de setembro pelo site do Conselho Nacional de Justiça. E o CNJ em Ação termina aqui. Nós temos um encontro marcado no próximo programa. Até lá!